Bom dia. Bom dia também a quem nos acompanha à distância, nos tratamentos à distância, nos assistindo pelo Face da Seara. Que a gente junte as nossas forças. Jesus nos recomenda que toda vez que nós formos orar, que a gente não faça como os hipócritas que oram nas praças públicas para serem vistos pelos homens. Mas que a gente entre no nosso quarto e em segredo. Que a gente ore em segredo, porque nosso Pai vê o que se passa no segredo. Quer dizer, a oração tem que ser o impulso da alma. Não pode ser uma alegoria, não pode ser um espetáculo, né? Tem que ser um impulso do sentimento. Por isso que muitas vezes a nossa fé falha, porque às vezes ela não é construída da melhor forma. Ela fica baseada em alguns dogmas, e esses dogmas só convencem a razão, não convencem a emoção. Na hora de mudar mesmo, não é a lógica que tem que fazer a mudança, é a vibração que está dentro do nosso coração. Por isso que Jesus coloca a virtude do amor como uma das principais ferramentas. A lei do amor é uma das principais leis que nós precisamos entender. Como amar? Como encontrar essa virtude? É uma tarefa que todos nós vamos batendo, até que ela consiga fazer sentido dentro da gente. Quantos autores, quantos filósofos já tentaram explicar o que é essa virtude? Mas na verdade verdadeira, cada um vai encontrar o seu jeito. Por isso que o exercício da fé tem que ser um exercício sincero. Não pode só ser um exercício de pedir para que Deus afaste da gente o mal ou que nos livre dos apuros. Tem que ser realmente um momento que a gente respeite e entre em sintonia com aquele amor que está universal, curando todos nós, amparando todos nós. Por isso que a gente pede tanto silêncio aqui na casa. Então vamos entrar em sintonia? Vamos permitir que a oração envolva nosso coração, toque a nossa sensibilidade, para que a gente receba, através do magnetismo, o remédio espiritual, aquilo que estamos precisando. Cada célula do nosso corpo, mas principalmente, cada intenção oculta que nos enfraquece a moral, nos desvia daquilo que é o nosso propósito de vida. Vamos juntos? Vamos pedir ao Pai agora serenidade, tranquilidade, e cada um de nós possa aproveitar o que veio buscar. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. De um modo maior, com que perdoamos.
vamos aproveitar do roteiro, né, que Jesus, quando trouxe as bem-aventuranças, nos mostrou o Evangelho, a Boa Nova, ele mostrou como se fosse uma estrada que nós precisamos percorrer e aproveitar o percurso observando essas experiências que ele nos traz. Capítulo 19, a fé transporta montanhas, poder da fé. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele. Ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós mesmos não pudemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus. Jesus, é lógico, em muitos casos, usou a figura, usou a ilustração para exemplificar suas lições. A fé que transporta montanhas. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda. Os senhores conhecem o grão de mostarda? Pela nossa ciência é o menor grão. Mas é o grão que vai se tornar uma das maiores árvores também, uma árvore grande, frondosa. Então a questão é que nós temos princípios elementares em essência, em sementes dentro da gente, mas que precisam ser cultivados. Todos nós temos a propensão ao bem. Mas só a propensão não é suficiente. Ela precisa ser estimulada, ela precisa ser regada. E quando ele fala da pouca fé, é a pouca fé, o entendimento sobre a vida, a amorosidade, a virtude, o belo, o nobre, esse pouco conhecimento que nós temos dessa linha, e o que tanto nos deixamos levar pelo lado oculto, pelo lado da materialidade, que a gente perde o sentido das coisas. E aí a gente passa a viver de erro. Então a fé é o caminho de volta. Mas qual transporte é esse? O que essa fé transporta? Será que são só fenômenos? Ou são situações que a fé transporta a dificuldade, a má vontade? Olha que interessante. A fé transporta a má vontade. Quantas e quantas vezes nós vivemos não querendo fazer as tarefas, não querendo nos esforçar. A gente tem uma má vontade. Um exemplo bobo, a gente pede para o filho: filho, lava o teu copo, já vou. É uma má vontade. Então a má vontade, muitas vezes, ela vai se aliciando, vai se entrelaçando com a preguiça. A preguiça não é só não movimentar o nosso corpo, não fazer algumas tarefas, é a preguiça de evoluir. E hoje, na má vontade, e que a fé nos ajuda, é a preguiça para que a gente aprenda a pensar. Olha que interessante. A fé nos ensina a pensar. Não para aí. Ela nos ajuda a refletir. Não para por aí. Ela nos ajuda ao autoconhecimento. Vocês entendem que é um processo? E esse é um processo de encontrar a pedra filosofal dos alquimistas, né? Encontrar o halo sagrado, encontrar o pote no final do arco-íris. Quer dizer, essas mitologias, esses mitos que estão na nossa cultura, falando que o final, a recompensa, é o maior tesouro que a gente pode ter. É ter o autodomínio, a autocompreensão. A fé, então, não pode ser dogmática. E aí Allan Kardec nos faz ainda uma advertência. A fé não pode ser presunçosa. A fé não pode impor. Porque nós impomos a Deus o que queremos.
Nós, na humildade, é que vamos compreender o que Deus quer de nós e não o que a gente quer dele. Quantas e quantas vezes a nossa fé é um ato de pedir apenas, não de esclarecer. Por isso que a fé tem que ser humilde para ser verdadeira. A gente tem que compreender esse impulso da vida. Por isso, a gente tem sempre pedido muito, faça uma boa leitura, pegue um bom livro, escute uma boa palestra, né? Perca menos tempo com coisas que não te educam a alma, só excitam teus sentidos, perturbam a tua opinião. Né? Se a gente usar sempre o nosso lazer para ver violência, para ver a criminalidade, e se não tiver um espírito por trás científico de tentar entender o comportamento, de nada adianta. Só nos adoece. Por quê? Estimula no nosso inconsciente as experiências do passado, onde muitas vezes nós já passamos pela violência ou já produzimos a violência. Só vivemos, então, de reminiscências. Isso nos fere demais a alma. Faz com que a gente não sinta que está andando, que está só patinando na vida, no mesmo lugar. Bem-aventurados os aflitos. Desculpem que essa é uma frase que me acompanha ao longo da vida. Não é todo aflito que é bem-aventurado. Yara, que prepotência dizer que uma frase de Jesus não é verdadeira? Não, a interpretação. Não é todo aflito que aproveita a dor para se transformar. Não é todo mundo que aproveita a aflição e aprende com ela. Quando vamos ver, cai de novo, e cai de novo, e cai de novo. E a gente vai se revoltando ao invés de aprender. Ao invés de aproveitar a dor e amadurecer a nossa alma, a gente ainda se enfurece com Deus e com a vida. A noite escura da alma. E aí a gente deprime, não tem caminho, não tem jeito. Por isso que a espiritualidade amiga nos fala que a depressão, uma doença que assola quase todos nós, tem a ver com a nossa imprudência e tem a ver com a nossa prepotência de não aceitar os fatos da vida. Vamos trabalhar? Vamos começar o nosso dia? Por favor, você é um participante ativo da sua cura, hein? Abre o seu coração para a espiritualidade. A espiritualidade vem trabalhar, não somos nem nós médiuns, a gente faz muito pouco. Né? A espiritualidade é tão amiga, tão caridosa, que nos deixa acreditar que a gente ajuda em alguma coisa. Mas nós precisamos também fazer as nossas atitudes, porque lá fora a gente precisa ser mais prudente, mais pacífico. Um ótimo dia a todos. Vamos começar o nosso trabalho. Muito obrigada.